Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nova era da infraestrutura digital. Eu vou mostrar para vocês aqui. É uma tese de investimento que une macroeconomia, a maior revolução tecnológica dessa geração, junto com macroeconomia, e essa maior revolução é, sim, a inteligência artificial. Não é seu prompt para fazer dieta, eu tô falando de infraestrutura mesmo. A gente não vai falar de especulação vazia, a gente vai falar de infraestrutura e vamos falar sobre como esse dinheiro está fluindo para construir a base da inteligência artificial. Uma das coisas mais importantes que você tem que entender, se você estiver inscrito nesse canal, consumindo meus conteúdos ou no grupo gratuito do WhatsApp, você vai aprender cada vez mais, é que a gente sempre precisa olhar para o dinheiro. Para entender qualquer mercado, você precisa olhar para o dinheiro. E o cenário macro hoje, com o Federal Reserve mudando sua postura, o ciclo de aperto monetário que acabou faz algumas semanas, foi agora no fim do ano passado, a gente está entrando em uma nova fase mais dovish, uma nova fase onde haverão juros mais baixos. Pode não acontecer agora, mas a tendência é que aconteça até o final do ano. A tendência é que a gente termine o ano de 2026 com juros mais baixos do que estão agora. Isso é crucial porque isso libera capital. Quando o custo do dinheiro cai, ele busca ativos de crescimento e inovação. Você não viu o comentário do Trump falando que quer que os Estados Unidos tenham os juros mais baixos do planeta? Isso tudo corrobora para esse cenário de injeção de liquidez em risco, ativos de crescimento e inovação. Você tem que entender também o que é CAPEX. Antes da gente avançar, porque eu já falei isso aqui algumas vezes aqui no canal, tem um conceito que você precisa entender. CAPEX significa Capital Expenditure, alguma coisa assim. Ele não é uma empresa nem uma instituição, isso aqui é um termo financeiro que significa despesa de capital. Eu gosto de interpretar isso como um custo de oportunidade, eficiência de capital e aí por diante. Pense nisso como a diferença entre você pagar o aluguel, que é uma despesa comum, ou construir sua casa própria, que seria um investimento. O que é mais útil? O que é mais eficiente se a parcela for igual? Muitos aqui já devem ter passado por isso. Você fez uma conta, vou morar de aluguel, dá R$2.000 por mês. Mas se eu financiar a casa e pagar R$2.000 por mês, financiamento, não vale a pena? Então, CAPEX é exatamente isso. E quando a gente diz que as Big Techs estão aumentando o CAPEX ou CAPEX, significa que elas estão gastando bilhões de dólares agora para construir as fábricas do futuro, data centers, processadores, softwares, toda essa bagaça. Nessa corrida, agora, sem contar outros movimentos do passado, sem contar novos movimentos que acontecerão agora no futuro, a gente está falando de 100 bilhões de dólares. Esse é o volume desse investimento nesse momento para essa infraestrutura. Isso aqui nunca existiu desse tamanho, numa janela de tempo tão curta. Se 100 bilhões de dólares para você não é nada, para mim é. Então, apenas nesse ano, em 2026, estima-se que 100 bilhões de dólares serão investidos em infraestrutura de inteligência artificial. A gente está testemunhando aqui, é o maior ciclo de investimento industrial da história da tecnologia. É uma corrida armamentista digital. Caso você não saiba, no meio dessa turbulência militar que acontece na geopolítica, no meio dessa guerra comercial, dessa guerra de influência no planeta, existe uma guerra cibernética acontecendo. Tem muita coisa acontecendo nesse universo. E aí, o que acontece? O movimento da Meta, que é, a galera aí do Facebook, WhatsApp, Instagram, eles projetam gastar até 135 bilhões nessa estratégia, nesse conceito de CAPEX. O objetivo, parar de ter custos recorrentes e montar, transformar esses custos em um investimento de infraestrutura. O objetivo é a independência. Para que você vai pagar aluguel de processamento se você pode construir esse processamento com o mesmo valor ou valor semelhante? O que eles querem ter aqui é a maior capacidade de processamento do mundo para treinar seus modelos de inteligência artificial sem depender de ninguém. E essa é a guerra que a gente está vivendo na década de 2020 a 2030. Essa é a corrida que está acontecendo no mundo. Por outro lado, a gente tem a Microsoft, com um grande problema aqui. Eles têm uma demanda infinita. Todos os clientes da Microsoft, os clientes corporativos, eles querem inteligência artificial. Só que eles têm um gargalo de oferta. Eles não têm toda a oferta para essa demanda que os clientes deles têm. Não tem chips suficientes sendo produzidos para atender a todos. Então a infraestrutura física não está conseguindo acompanhar o apetite do mercado. É como se você precisasse tomar água para sobreviver e não tem água para você tomar. Literalmente assim. Aí entra a solução, que na minha opinião, independente de tokenzinho fuleiro, que tem muito por aí, entra a infraestrutura descentralizada. Se as maiores empresas do mundo não conseguem chips suficientes, onde é que está a solução? Ao invés de depender apenas de alguns data centers ou mega data centers, a gente pode conectar milhões de computadores menores ao redor do mundo em uma única rede poderosa.
de processamento. Existem vários projetos que você destina sua força computacional para uma rede, outros usuários consomem isso, pagam por isso e você é remunerado direta ou indiretamente. Um setor que é ligado ou praticamente a mesma coisa que inteligência artificial é o setor do DePIN. Você já deve ter caído nessa narrativa no passado, assim como o setor de DeFi AI, onde a gente tem inteligência artificial aplicada ao mundo DeFi. A gente teve o Agentify, eu já fiz um vídeo sobre Agentify, falei sobre o X402 aqui no canal, procura aí, que é um protocolo pela Coinbase ali, que está tendo muito volume de transação. Então, basicamente, a gente tem uma espécie de Airbnb dos computadores, que é o setor DePIN, é o processamento descentralizado, onde tem milhares de placas de vídeo, processadores poderosos, computadores de gamer, design, um monte de coisa. O meu computador mesmo, até agora eu não tenho destinado isso para algo extremamente potente, mas é muito mais produtivo você fazer isso do que ter uma máquina ociosa. Então, o DePIN permite que essas pessoas aluguem esse poder computacional para as empresas que têm demanda. Alugar um poder computacional de uma rede descentralizada pode ser até 80% mais barato do que alugar da Amazon ou do Google. Em um mundo onde o custo de treinamento de IA está explodindo, essa eficiência econômica é uma tentação, velho. Uma tentação. E, diga-se de passagem, mais segura porque é blockchain, transparente. Então, a gente está aí no mundo de agentes autônomos, onde, além da infraestrutura, a gente tem uma nova força de trabalho surgindo. Os agentes autônomos já estão mudando essa parada. O que eu estou fazendo com o meu Multibot é um agente autônomo. Eu já converso com ele no WhatsApp, já peço para ele desenvolver coisa. Nesse momento ele está desenvolvendo coisas para mim. Isso está tomando conta. A gente não está falando de chatbot. A gente está falando de software que podem executar tarefas complexas, contratar serviços, gerar valor econômico sem intervenção humana. E isso abre o caminho para o que eu já trouxe aqui, que é a economia máquina para máquina. Um amigo meu chamado Daniel Nieiro há muito tempo falou sobre isso. Há uns 2 anos e meio ele falou que o mundo começaria a colapsar quando as máquinas estivessem negociando com as próprias máquinas. Tá colapsando, eu não sei, mas isso é bizarro. E uma das formas coerentes disso acontecer é o protocolo X402 da Coinbase. Entra aí no meu canal, coloca Intus Crypto X402. Você vai entender. É um método que um agente de inteligência artificial, ele consome uma informação e só paga pelo consumo. O agente não precisa ter dinheiro, ter crédito para consumir informação ou pagar por uma informação e ver se vai usar ou não. Ele usa através de uma espécie de score que acontece ali, ele paga já na sequência, na transação subsequente. Tudo isso via cripto. Já está acontecendo, não é que vai acontecer, já está acontecendo. Isso é um fluxo financeiro automatizado, rápido e constante, criando um novo mercado inteiramente digital. Qual é a melhor, maior e mais segura infraestrutura criptográfica para permitir esse tipo de economia hoje? Ethereum é a rede mais preparada para absorver tudo isso. Óbvio, a gente vai ter aí vários braços, segundas camadas, a gente vai ter outros protocolos criptos que são compatíveis com essa infraestrutura. Então, o que você deve ver agora? Se a inflação, voltando ao tema macro, gel e tudo isso, se a inflação voltar, o Fed pode subir os juros novamente, secando a liquidez. O que já está claro para mim que isso não vai acontecer. E, de qualquer forma, o mercado não precifica isso. Se isso der um sinalzinho de fumaça, nossa, vai ser um sangue desgraçado na economia. Acho que não acontece. 2. A execução. A tecnologia descentralizada precisa provar que é estável e segura na sua escala. Ora, tínhamos Ethereum em 2020, 2021, tendo que pagar 50, 100, 200, 500 dólares para fazer uma transação. Várias atualizações. Veio o Merge. Veio também, no ano passado, a atualização Pectra, a atualização Fusaka. A gente trouxe aqui, essa semana, em live, o gráfico do Ethereum, um pico de transações e as taxas nas mínimas. Isso é um recado para você. Ethereum está pronto, não é mais um protótipo. E aí, a gente vem hoje com a regulação. Os governos podem até tentar intervir no desenvolvimento de inteligência artificial. Cripto, eles tentaram barrar lá atrás. Hoje está todo mundo soltando as rédeas. E provavelmente haverão barreiras relacionadas à inteligência artificial, porque o troço está fugindo de controle. E é isso que a gente tem que ficar atento. Basicamente, a oportunidade aqui está nessa intersecção de tudo que eu estou trazendo para você. Liquidez global, liquidez agregada do mundo pronta para entrar no mercado ao longo do ano, não só dos Estados Unidos, mas da China, com incentivo econômico explodindo. Toda essa bagunça de dinheiro que está acontecendo com Japão, Estados Unidos e tudo mais, fazendo chacoalhar o sistema financeiro mundial. Solução em cripto através de processamento descentralizado, infraestrutura de blockchain como Ethereum, por exemplo, pronta para absorver isso, e
a demanda violenta por aprendizado em forma exponencial da inteligência artificial que demanda GPU, processamento e toda essa bagaça. Se isso faz sentido para você, você precisa obrigatoriamente deixar o like aqui, compartilhar esse vídeo com quem ainda está num conhecimento muito raso de tudo isso que está acontecendo. Porque é esse entendimento dos últimos 10, 20 minutos que eu tô aqui falando que vai fazer a diferença na sua convicção além do preço, de você comprar Ethereum, por exemplo, antes dele explodir. Isso se chama estudo, dados, conexão de assunto, contexto e, com toda modéstia possível, um pouquinho de expertise, que eu não sou a melhor pessoa do mundo. Mas esses insights aqui, para mim, são hoje o maior motivo, o maior motivador para eu estar aqui criando conteúdo para vocês enxergarem isso. E a única coisa que eu peço é que você se inscreva no meu canal e notifique essa bagaça. Esteja acompanhando aqui meus vídeos, minhas lives diárias, praticamente todas as manhãs de segunda a sexta, aí, em parte das 10, 10h20. E é isso que eu te peço. Deixa nos comentários se faz sentido isso que eu tô te dizendo. E se não faz, deixa também pra gente trocar essa ideia. Beleza? Tamo junto? Tamo junto então.